Olá, família do Axé, como é que todos vocês estão? Espero que todos estejam bem. Qual é o conteúdo do dia de hoje? Então, hoje é domingo, hoje é dia 19/10 e todos os domingos o pai criou um quadro e o pai chama esse quadro de bate-papo, o pai responde, para que nós possamos estar estreitando as nossas relações e que nós possamos também estar respondendo as perguntas e sugestões colocadas perante os inscritos para que o pai possa estar respondendo dentro do conhecimento do pai, lógico. Então, me foi chegada a seguinte pergunta: pai, tem como o senhor trazer, não foi nem pergunta, foi sugestão, pai, tem como o senhor trazer um pouco mais, porque o pai já falou sobre esse assunto em alguns outros vídeos, tá? Tem como o senhor trazer um pouco mais sobre o assunto que se diz respeito da caída Opolé, que é a primeira caída que se tem para dentro do jogo de Búzios, jogo Elite Logum, no sistema de Fá, numa adaptação para o Afro brasileiro? Então, é sobre isso que o pai vai estar falando, ok? E também, além do pai trazer a importância dessa caída Opolé, também o passo a passo de como o olhador deve estar aplicando, tá? Então, sem mais demoras, o que o pai faz? Chama a vinheta e já estamos entregando tudo. Que entre a vinheta. Então vamos lá, família do Axé, para esse conhecimento, para esse estudo aqui com o pai. Desvendando a caída Opolé dentro do jogo de Búzios, o jogo Elite Logum, tá? No sistema de Fá, mas numa grande adaptação para o Afro brasileiro, nos caminhos de Odu, né? Então, não se tem como você abrir o jogo Elite Logum, né? Sem a caída Opolé. Vamos desvendar essa caída então. Primeiro que você tem que entender que é uma única caída, ela é contada como uma única caída, mas na verdade ela tem 3 caídas, 3 confirmações dentro dela própria, dentro do próprio sistema dela. É como se ela fosse uma pesquisa primordial assim que você abre o jogo, pois é dentro da caída Opolé que você tem uma dessas 3 confirmações. Uma delas é a confirmação do orixá regendo o jogo para aquele confluente, para aquele cliente, ok? Então, você tem uma caída, é uma única caída, com o nome caída Opolé, mas na verdade é uma pesquisa primordial com 3 confirmações, tá? Então agora que vocês entenderam, o pai vai passar aqui o passo a passo de como o olhador deve estar aplicando essa caída Opolé mediante o jogo Elite Logum. Mas eu não sou um olhador, eu não atuo jogando Búzios, mas eu estou sempre numa mesa me consultando. Isso é importante para você também, irmão e irmã de Axé, para que você possa entender como funciona. Você precisa entender como funciona para que você possa ter uma ideia e uma compreensão melhor de como o jogo se comporta e o que serve cada caída para que você possa sair de uma mesa, de um jogo, sempre com as orientações bem entendidas e bem compreendidas. Pelo menos é assim que eu consigo agir e dessa forma que eu penso. Todos os confluentes de clientes que vêm para a minha mesa, o pai explica o passo a passo da minha técnica, do meu método, para que ele possa entender como funciona e ele possa entender o que o jogo está passando para ele, o que a espiritualidade está passando para ele, ok? Então vamos para o passo a passo de como aplicar a caída Opolé. Antes do pai vai fazer o quê? Aquele recadinho que é rápido, um recadinho que é de suma importância. Primeiro o pai vai se apresentar para aquele irmão ou irmã de Axé que está chegando hoje aqui pela primeira vez. Me chamo Pai Marcelo de Oxalá, ok? Já chega colocando o dedinho e clicando aqui nessa sineta, onde está escrito inscreva-se, e venha fazer parte dessa grande família de Axé que só cresce. Dê o joinha do pai, o like do pai, tá? Isso é muito importante para o nosso crescimento. Em algum lugar aqui você vai encontrar uma sineta de notificação, tá? Ative ela para que o YouTube possa estar te avisando sempre quando o pai está colocando conteúdo aqui no canal, para que você não perca nenhum conteúdo, e o pai está sempre colocando, tá bom? Outro recadinho importante é que o pai continua ainda nesse mês de outubro com os valores, com esses preços especiais
para os oráculos, tá? Vamos lá. 2 horas de consulta com o pai sempre custou o valor de R$250. Com esse preço especial, o pai está cobrando R$200 por 2 horas de atendimento. Só que, na verdade, essas 2 horas acaba passando um pouco, tá? É mais do que 2 horas. E 1 hora de atendimento com o pai, através de qualquer oráculo, o pai sempre cobrou R$150. Com esse preço especial, o pai está cobrando 1 hora de consulta com o pai, R$100. Deixando bem claro que 1 hora de consulta sempre passa, sempre um pouco mais do que 1 hora, tá bom? Então, você que esteja precisando de um aconselhamento dentro do campo espiritual, profissional, saúde ou sentimental, para entender os caminhos que você precisa percorrer nas encruzilhadas da vida, venha para a mesa do pai, que o pai está te aguardando, tá ok? Esse era o recadinho, obrigado pela atenção de vocês. Vamos já voltar então para dentro do conteúdo, que no caso seria o passo a passo da caída Opolé. Então, vamos lá. Primeira coisa que o olhador tem que fazer é ralar os 16 cauris, os 16 búzios, e lançar na mesa. Aí você vai ter um Odu sendo apontado. Todos os Odu sendo apontados mediante o jogo de Eli de Logum são chamados de tratados de Odu atual ou transitório. Esse também. Então, o olhador vai ralar os 16 cauris, os 16 búzios e vai lançar. Pronto. Ali foi apontado um Odu dentro da ordem Oxenturá, que vai do Odu Ocaran até o Odu Aláfia. Muito que bem. Esse Odu que for apontado, mediante essa caída, ele vai ser chamado de Odu que está com os pés no chão, mediante o jogo daquele consulente, daquele cliente. Então, ele é o chamado e tratado como o Odu que está com os pés no chão, regendo o jogo para o consulente e o cliente. Rodada? Pronto. Já temos uma confirmação, que é a primeira de 3 confirmações dentro da própria caída Opolé. Já temos o Odu que está com os pés no chão, o Odu regente do jogo. E é nos caminhos desse mesmo Odu, que é o Odu regente do jogo, que vai ter o jogo de confirmação, que é o jogo de 4 búzios, jogo de Aláfia, jogo de Omerim. Omerim quer dizer 4, que é um oráculo que consiste dentro do próprio jogo Eli de Logum, que é um outro oráculo. Você tem o oráculo principal, que é o oráculo com os 16 cauris, 16 búzios, e fazendo parte, inserido desse oráculo, você tem um outro oráculo, que é o oráculo de 4 búzios. Ok? Que quem responde sempre vai ser o Bara Oxenturá. Tá aqui, tá? Babami Fá, Babami Exu, Babami Oxenturá. O Exu do jogo, o comunicador do jogo, o responsável pelo jogo. Então, você vai confirmar qual é o orixá nos caminhos daquele Odu, que é o Odu regente do jogo, regendo o jogo para o confluente, para o cliente. Então, pronto. Agora você já tem, das 3 confirmações dentro da caída Opolé, já tem 2. A primeira é o Odu regente do jogo. Nos caminhos desse mesmo Odu você tem agora o orixá, foi confirmado já o orixá. Então você tem o Odu regente e o orixá regente. E agora vamos para a terceira confirmação, fazendo essa pesquisa primordial, totalizando 3 caídas dentro de uma única caída, que é a caída Opolé. E essa terceira, do que se trata? Vamos lá. Quando nós fazemos as rezas para a abertura do jogo Eli de Logum, ela é uma reza que ela é feita sempre antes do confluente chegar, ou de uma forma presencial ou por chamada de vídeo, tá? Você sempre tem que fazer antes do contato com o confluente, com o cliente, tá? Isso é fundamento. Não se faz as rezas de abertura do jogo mediante o confluente e o cliente. Se faz sempre antes. Se for um jogo presencial, você vai fazer todas as rezas para depois chamar o confluente para a mesa. Se for por chamada de vídeo, você vai fazer todas as rezas. Quando você terminar todas as rezas, você vai fazer a chamada de vídeo para o confluente. Simples assim, tá bom? Isso é fundamento, hein?
Então, numa dessas rezas, a gente destrava, faz rezas para destravar o ori do próprio confluente. Tá? Por isso que a gente pede o nome de batismo completo do confluente, data de nascimento e o nome de batismo da mãe, para que a gente possa individualizar e trazer as rezas para aquele confluente, para aquele indivíduo, para aquele cliente, tá? Buscando a energia dele, tá? Centralizando o jogo para ele, individualizando o jogo para ele. E uma dessas rezas, que são algumas, são na verdade o pai atua com 10 rezas, é a reza para que você destrave o ori, para que o ori do confluente seja próspero mediante o próprio jogo. Tá? E essas rezas são fundamentais para que o próprio ori possa estar respondendo de uma forma positiva, Odara, mediante o Bara Sheturah, para que o Bara Sheturah possa se comunicar com o olhador e o olhador trazer aquilo que o confluente, o cliente, esteja precisando. É assim que funciona? Sim, é assim. Então, essa terceira confirmação dentro da caída Opolé é aonde você também vai usar o jogo de confirmação, o jogo de 4 búzios, jogo de aláfia, omerim, chame do jeito que vocês acharem melhor, para confirmar com Bara Sheturah se o ori do confluente, mediante as rezas que foram feitas para destravar, mas também mediante o que aquele confluente, aquele cliente esteja passando naquele momento do jogo, naquela linha do tempo, se aquele ori está em Ibi, Ofobo, negativo, má forte, caminho fechado, ou se o ori do confluente, o próprio confluente e o cliente, naquela linha do tempo do jogo, se está em Iri, no positivo, na boa forte, os caminhos abertos. Ok, gente? Então, essa é a formatação e a base para abrir um jogo de búzio, um jogo Eli de Logum. Tá? No sistema de Fá, na ordem Sheturah, nos caminhos de Odu, mas numa grande adaptação dentro do afro brasileiro. A caída Opolé consiste, então, em 3 pesquisas primordiais. O Odu regente do jogo, o Orixá dentro dos caminhos desse Odu, que é o Odu regente como o Orixá regente do jogo, e se o ori do confluente, do cliente, e o próprio confluente e cliente está positivo em Ire ou se está no negativo, no Ibi, no Ofobo, mediante aquele momento do jogo, naquela linha do tempo do jogo. E isso faz toda a importância mediante ao início do jogo até o final do jogo. Porque todos os outros Odu e todas as outras caídas vão estar sempre se cruzando para que você possa ter uma interpretação odara e objetiva daquilo que você tem que passar para o confluente. Então, a importância da caída Opolé se dá desde o início da abertura do jogo até o final. Ok? Então, gente, esse era o conteúdo que o pai tinha para trazer para vocês sobre a caída Opolé. Olha só, já que o pai adentrou sobre as rezas e a importância de você ter o entendimento das rezas sempre feita antes de você abrir o jogo, e o pai teve também um pedido de uma confluente para que eu explicasse como são essas rezas e a importância delas. Domingo que vem, Bate-Papo Pai Responde, que vai ao ar sempre às 9 horas da noite, às 21 horas, o pai vai trazer isso. O pai vai trazer as 10 rezas que o pai usa dentro da minha técnica e método dentro do jogo Eli de Logum. E o passo a passo de como o olhador tem que aplicar essas 10 rezas, para que cada uma delas serve. Tá? Esse vai ser o conteúdo. E quando o pai promete, o pai cumpre. Tá bom, gente? Olha, gratidão por todos que ficaram respeitosamente, carinhosamente com esse mais velho, com esse pai, ok?
Que meu Pai, Oxalá, Oxaguian, possa estar abençoando a vida de todos vocês inscritos nesse canal, mediante a essa semana que já está começando, tá bom? O Deus que habita em mim, salve o Deus que habita em cada um de vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo, muita axé.